Quer aumentar sua coleção de Ben 10 com bonecos, Omnitrix e veículos? Acesse agora a nossa loja, o link tá na descrição. Pouca coisa é tão surreal quanto conversar com alguém que ajudou a criar algo que marcou nossa infância. E quando eu tive a honra de entrevistar o co-criador da franquia Ben 10, Duncan Relow, uma de suas respostas me deixou bem curioso. E foi aquela que acende uma luz e faz você pensar, peraí, e se a história tivesse continuado? Então hoje eu quero te levar comigo nessa ideia de como seria a quinta temporada do Ben 10 clássico. Então no vídeo de hoje vamos elaborar alguns conceitos e ideias, usar o contexto do Duncan e trazer exemplos com artes oficiais aqui do canal. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui como seria a quinta temporada do Ben 10 clássico. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. O último episódio do Ben 10 clássico foi no dia 15 de abril de 2008, e se ele continuasse em 2008 ou em 2009, significaria que não teríamos força alienígena, nem supremacia alienígena e nem Omniverse. Logo, o poder ainda seguiria com esses caras. E sabendo que essa galera casca grossa ainda se manteria, visões como as de Dwayne McDuffie, Glenn Murakami e posteriormente visões do Derek J. White não existiriam na franquia. Logo, o conceito incrível do ápice da espécie não existiria. Além disso, o Kevin não viraria um híbrido ET, e o Duncan explica que em suas primeiras aparições, o Kevin foi apresentado como tendo poderes de absorção, sem ser especificado se ele era mutante, e é por isso que aparentemente ele não acha que o Omniverse fez bem em retconar algo para trazer algo do clássico de volta, sendo que pro Duncan não trouxe nada, pois isso não tinha sido deixado claro. Logo, o Kevin virar metade ET, um conceito do Dwayne McDuffie e afins, e força alienígena e supremacia alienígena, seria para dar profundidade a algo que não tinha sido explicado e não necessariamente um retcon. No entanto, de acordo com Derek J. White, os criadores pretendiam que o Kevin fosse humano mutante, com esse detalhe persistindo em produtos lançados durante a série original. Certos jogos e produtos lançados durante a primeira temporada de Força Alienígena se referiam a Kevin como humano. Em Força Alienígena, o Kevin foi revelado como um híbrido humano-alienígena, e a história de Kevin foi alterada em Omniverse para se adequar mais ao conceito de ele ser um mutante, e portanto nem tudo era derivado de alienígenas. Os osmosianos ainda eram considerados alienígenas durante a primeira parte de Omniverse, com a decisão de mudar isso sendo tomada em algum momento após 28 de janeiro de 2013. Porém, no universo da série é como se retroativamente, ou seja, desde sempre, Osmosiano ET não existissem, e o Agregor é apenas uma cópia do Kevin. No mais, sabendo que o conceito do vídeo de hoje é apagar todas essas séries posteriores, vamos respeitar a visão de Duncan Relow. Logo, o Kevin apareceria na quinta temporada do desenho e continuaríamos sem saber o que ele é por um tempo. Se é meio ET, se é meio mutante, ficaria em aberto até os episódios irem progredindo. Isso porque o Duncan explicou na entrevista que fiz com ele que a ideia que tinham em mente para continuar Ben 10, a quinta temporada do clássico e até outras futuras, era fazer algo como Harry Potter. Então fazer uma evolução gradual do personagem, não direta via off-screen, foi em Alien Force. Não. Então a gente veria o Ben crescendo conosco. So Series 5, what was super important for us when we first started is we wanted to explore a young, well, there were two things that were happening. I don't know if you remember, there was something else that was happening in the world that was super popular at the same time, and that was Harry Potter. And the idea of following a core set of characters as they got older and the world got more complicated, and the stories and the things that they encountered seemed darker and had more importance to them because their understanding of their place in the world took on more importance, or they saw that it had real consequences. This was something that was a lot of other stories were doing, and Ben did the same thing. Duncan explica que o mundo ficaria mais complicado por pressuposição lógica, e a quinta temporada nos presentearia com vilões novos e os velhos ressurgindo com mais poder. Até porque ele deixa bem específico que os desafios pareceriam mais importantes e difíceis, e se nós já vimos uns complicados como ir tirar o modo de autodestruição do Omnitrix, imagine o quão difícil poderia ser um problema novo do Omnitrix aqui. Talvez o lance do ET Full Blown
controlar o corpo poderia ser um problema central em uma quinta temporada. Um lance como o do Ion de corrida contra o tempo, só que bem pior. Já se perguntou por que o Omnitrix só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? Isso é por segurança. Assim o DNA alienígena que está preso dentro do Omnitrix não domina quando você o ativa. É explicado pelo Duncan que o que eles amavam em Ben 10 era o elo familiar e o fato do Ben ser uma criança, às vezes muito infantil, mas com um bom coração. E que em uma quinta temporada ele iria crescer, talvez não diretamente, e precisaríamos de uma quinta, sexta ou então até a sétima temporada. Mas disso aí dele crescer era sim um planejamento. Só que teria que ser bem executado, justamente para eles não tirarem essa paixão que os mesmos tinham em lidar com as histórias de família e com o Ben sendo bom. Ele mesmo, né? But he also had a good family around him to help him make those decisions. So Grandpa Max and Gwen, and building out his trusted group of people that would help him to become a man that, was something that everybody would, admire. And that not only admire, that he would be a good man. No mais, como vimos, ele falou que até certa medida seria ótimo o Ben 10 evoluir com baseamentos em animes, se tornar mais maduro e essa evolução gradual chegar no Ben 10.000. A ideia de continuar com a quinta temporada é ir narrativamente tomando zelo com o grupo para que o Ben se tornasse um verdadeiro homem, um bom homem, e a ideia de que o Ben quer fazer tudo sozinho e ver que precisa de seus amigos e família seria explorada mais de uma vez. E isso foi explorado com o Ben contra os 10 negativos, por exemplo. O Duncan explica que a seriedade de Força Alienígena excessiva não é algo que centraria muito em uma continuação do clássico, pois ali é uma perspectiva de como o mundo ficou cinzento. Claro que a Man of Action saberia fazer o amadurecimento perfeito para o Ben, respeitando essas regras que o Duncan impôs, focar em histórias clássicas divertidas e o Ben se achando tal, mas depois vendo que precisa da Gwen, que precisa de seu avô e por aí vai. Just like more classic superhero kind of stuff. When we got into the older stuff, then we got into ideas that life was a little grayer. It wasn't as simple, and that your feelings about different people can kind of change, and all of a sudden, all of these other things get in there, and they become much more difficult. Those are great stories too, but it's almost that's not what the first series was. Not as much, at least. A ideia é o Ben ir crescendo gradualmente até virar um Ben 10.000, mas que ele se tornasse um bom homem, como eu falei antes. Com todo esse material que o Duncan nos deu, eu e minha equipe colocamos a cachola para funcionar e pensamos em possibilidades boas e muito a cara do clássico para essa quinta temporada. Já posso então apresentar essas artes exclusivas aqui do canal e já vou explicando uma por uma. A começar, o Ben faria 11 anos com a Gwen já na quinta temporada em algum momento e teríamos um episódio só do aniversário deles, que é no mesmo dia. E nesse episódio poderíamos colocar aqui que o Ben ganharia uma camisa nova da Gwen, e é a mesma camisa que ele tem, mas com a inversão do preto e branco, igual do Ben 10.000 clássico. E o Ben teria esquecido de comprar algo pra Gwen. Isso seria uma piada interessante porque, né, como ele esquece de comprar algo para a prima que faz aniversário no mesmo dia que ele. Isso daí é bem a cara do Ben. E a Gwen ficaria muito chateada com isso, e o plot do episódio seria eles brigando o aniversário inteiro e na festa também. Teríamos uma briga coreografada entre eles no salão de festa com os convidados, e a Gwen usaria um de seus feitiços e deixaria ela e o Ben invisíveis e intangíveis a olhos do público. E nisso, o Vomax e os pais do Ben e da Gwen ficariam desesperados procurando eles enquanto eles na realidade estavam lutando. E eles iriam se perdoar porque quem veio dar os parabéns ao Ben e a Gwen foi o Doutor Animal, que transformou as lagostas do aquário do salão em mutantes e começou a atacar todo mundo em busca de elemento que estava soterrado nesse salão, o tão famoso Corodium. E o Ben e a Gwen estranhariam isso, e o Ben questiona falando: "Ah não, paradas do fantasmático de novo não." E a Gwen falaria: "Sem papo e mais ação, panaca." E em seguida eles lutariam contra o animal e venceria. O animal fugiria com Corodium e o Ben e a Gwen se perdoariam. O Ben revelaria que antes de ter chego no salão, ele tinha comprado um presente pra Gwen e que só não deu antes porque eles tinham começado a brigar. Infelizmente o presente foi destruído pelo sapão do Doutor Animal, e o amasso do sapo mutante fez ficar parecendo
um gatinho. A Gwen abraçaria o Ben forte e diria que esse foi o melhor presente que ela poderia ganhar. No mais, eu imagino que esse lance do Corodion, do animal querer pegar no salão, seria aproveitado mesmo com algum vilão posterior, seja o Vilgax tramando algo, ou então o Fantasmático original, a qual eu prefiro a segunda opção, porque os vestígios de um Ectonurita sobrevivem em um filamento de DNA, e os Scare que sempre acompanhamos não é o original, é uma cópia. Os vestígios de um Ectonurite existem mesmo em alguns filamentos de DNA. Quando a amostra foi tirada do Omnitrix, eu fiquei preso dentro. O original poderia aparecer para tramar algo contra o Ben e libertar o que está em seu Omnitrix, desde aquele episódio lá do Ben Victor. E nisso teríamos 2 Scare na série. A quinta temporada iria ter isso do Ben usar a camisa nova, e o Omnitrix iria ter se adaptado a isso e iria se adaptando mais de novos jeitos conforme o tempo fosse passando. E o Thomas Perkins explicou isso tudo muito bem. Então veríamos o 4 braços assim. Essa diferença estética já mostraria de forma sutil que esse Ben não estaria predestinado a virar o Ben 10.000 clássico, pois o Duncan explicou que a ideia de um Ben crescendo e ir evoluindo em família é que ele se tornasse bom, até virar um Ben 10.000 bom e sólido e não um cara sério, vazio e sombrio, igual o primeiro Ben 10.000 que foi apresentado pra gente. A ideia que eu pensei nesse design é trazer apenas uma referência, mas eu digo que o design traz uma ideia distante, porque mesmo aparentando o Ben 10.000 do clássico em roupa, certos aliens já seriam diferentes, mostrando que a configuração é outra. Por exemplo, o Ben 10.000 do clássico usava roupa igual a esse Ben, mas seu 4 braços tinha uma roupa mais similar à roupa anterior, enquanto para esse Ben aqui, isso não ocorre. E tem mais, esse Ben de fato está destinado a se tornar outro Ben e não o Ben 10.000 do clássico, porque é dito que no episódio Ben 10.000, que aquele Ben aos 10 anos não deu bolo de aniversário do Vomax, e o Ben Prime fez isso, então mudaria tudo. Então por si só, eu creio que a Man of Action, Alex Soto, Greg Klein e o Thomas Pugsley estariam mais unidos do que nunca para entregarem uma nova evolução sólida para o Ben. O Azimuth apareceria com frequência na série e teria a mesma personalidade do filme. Ele poderia ser um personagem recorrente. A mística de Alien Force de ser um armazém de DNA provavelmente não seria usada, mas o lance de ser um aparelho de compreensão se mantém. Eu criei o aparelho de compreensão supremo entre todas as raças do universo. Agora o Kevin poderia ter uma nova gimmick. Era interessante do pessoal fazer o Kevin ter o Omnitrix desde o clássico, e se na quinta temporada ele deixasse de ser o monstro para transferir sua energia em relógio normal e transformaria o relógio em uma cópia do Omnitrix. Isso faria o Kevin poder virar fusões de 2 aliens, e aí eles poderiam aproveitar designs do DNA Lab. E também podia dizer que o Kevin ainda poderia virar sua forma amálgama usando esse treco. No mais, isso poderia dar problema porque seria o Kevin usando seus poderes energéticos e ele teria momentos de estabilidade, e talvez no futuro o Ben teria novos aliens e o Kevin viraria o novo amálgama e novamente por tempo indeterminado. A série teria um Vilgax mais impiedoso, a gente ativamente veria o Vilgax fazendo coisas como corrupção de mundos e temas sérios, mas que o Ben teria que lidar de forma inteligente. Eu diria que a quinta temporada terminaria com o Ben tendo 12 anos, com ele tendo vários novos aliens, desde o chocante, Iguana Ártica e o Cuspidor, além de novos ETs que seriam criados caso existisse uma quinta temporada. E talvez o lance dele dizer que seria um ótimo Vilgax seria usado. Se eu soubesse que podia virar ETs diferentes só com um toque no relógio, eu já teria pedido que arranhassem ele há muito tempo. Eu seria um ótimo Vilgax. E teríamos um Bengax, e nesse tempo é bem capaz que o nome seria assim. O Ben teria vencido os 2 Scare, mandado o Vilgax pro espaço de novo, ter dado uma surra no traseiro de todos os Cavaleiros Eternos que se reergueram em um conceito de organização Illuminati e não no conceito aplicado em supremacia. I think everybody, at least if they don't know what it is, they know who the Templar Knights are, or the Masons. Do you know who those groups are? You've ever heard of those? The Masonic orders, the Templar Knights, these kind of historical figures that have existed throughout. And there's always these secret organizations that are running things, the Illuminati, these kind of notions. That's where the Forever Knights take their inspiration from. O Ben teria derrotado os novos vilões, tudo isso aos 12 anos na quinta temporada, para que na sexta temporada novos desafios surgiriam, novos vilões, possivelmente a volta da Kai, e seria interessante colocar ela como personagem recorrente. E como aqui a Anodita não existe, a Gwen é uma humana que tem proficiência em magia, dado a ter cérebro e estudo. Várias coisas que ficariam em aberto no clássico poderiam voltar à tona na quinta temporada, como novas ameaças, um episódio onde o Ben conhece um novo futuro, que seria o futuro verdadeiro, e ele se juntaria
ao Ben 10.000 antigo e ao Ben do presente para enfrentar os Limaxes, e seria um episódio da quinta temporada que com certeza seria a melhor nota do IMDb. Então agora vocês vão ver aqui o visual desse novo homem bom que o Ben se tornaria, e como podemos ver, ele é forte, é feliz e seu cabelo é bagunçado de forma curiosa, para contrastar de forma diferente um Ben 10.000 do outro. E esse novo não tem barba e seu Omnitrix é todo diferenciado, com os tubos brancos preenchendo grande parte do relógio e se tornando apenas 2 tubos, e com o relógio tendo uma aura verde ao redor que sempre está ativa. E esse novo Ben 10.000 tem uma ética distante do Ben 10.000 do clássico sombrio, e nesse novo episódio da quinta temporada veríamos ele e o Ben do presente pegando o Ben 10.000 clássico lá em um momento do tempo e que o Ben criança não conheceu. Então nessa história ele se permanece sombrio. Eles enfrentariam os Limaxes, que fazem parte dos novos 10 negativos do futuro, e depois da aventura o Ben 10.000 novo usaria um novo ET para apagar as memórias do Ben criança e do outro Ben 10.000 para não bugar a linha temporal. E diferentemente dos 10 negativos da quarta temporada, esse novo grupo aqui só tem vilão insano. O primeiro vilão dos 10 negativos aqui temos o Driscoll com uma nova armadura futurista. O segundo temos o Enoch com uma armadura igual a do Driscoll, mas respeitando suas características como personagem. O terceiro integrante dos novos 10 negativos temos o Zombozo. Ele tem esse novo visual sinistro carregando o piscilhaço nas costas para voar. O quarto integrante temos o Doutor Animal do Futuro. O quinto, o Rex do futuro, e esse aqui se manteve do mal. O sexto integrante temos a Encantriz, e essa ficou com uma estética incrível. O sétimo integrante temos o Ácido. Oitavo, a Mortrança. O nono, Polegares, e o 10º membro dos novos 10 negativos para finalizar são os Limax fundidos. O Ben com total certeza ia gostar muito de virar o Cobra, o Coraça e o Areal, e com total certeza iriam brilhar contra esses novos 10 negativos. E então se encerraria essa quinta temporada maravilhosa do Ben 10 clássico. Na sexta temporada dando espaço a novos vilões, um Ben mais velho, ainda zoeiro e bobo, mas tentando evoluir como pessoa, para se tornar no futuro ao que o Duncan Reload escreve como um homem bom. E vale lembrar que o filme Ben 10 O Segredo do Omnitrix é 100% canon e seguiria, mas a produção da quinta temporada iria ter que rever se o episódio final do clássico Adeus Já Vai Tarde seria ou não canônico nessa temporada nova. Se sim, o Ben teria que lidar com a fama e com os vilões querendo partir contra a sua família bem mais cedo. E se não, o que eu particularmente acho que aconteceria, o Ben iria continuar sendo herói às surdinas e clamando por atenção, até a gente ver ele amadurecendo aos poucos e se tornar esse Ben 10.000 novo lá para o futuro. A ideia de terminar tudo de novo com os 10 negativos é interessante e remete muito ao próprio Homem-Aranha, ainda mais porque 10 negativos é a versão do Sexteto Sinistro de Ben 10. O nosso querido cabeça de teia frequentemente luta com o Sexteto Sinistro e eles se reerguem, iguais ou com membros diferentes. Isso ocorre de forma muito legal no desenho do espetacular Homem-Aranha de 2008, onde o Homem-Aranha enfrenta esse grupo de vilões no arco do simbionte e posteriormente enfrenta eles sem os extras que a simbiose o dava. Aqui nessa quinta temporada veríamos o Ben criança ao lado do Ben 10.000 sombrio da terceira temporada do Ben 10 clássico e ao lado do novo Ben 10.000 trabalhando juntos para vencerem esses vilões. E esses vilões estão mais poderosos do que nunca, que estão trabalhando juntos, e é por isso que eu digo que esse seria um dos episódios mais vistos de toda a franquia Ben 10. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeo que vocês querem que eu traga, e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!